preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, eu quero ser livre para abraçar, eu quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. Paz do Senhor, irmãos. Aqui é Regina Oliveira falando, Núcleo Abraçar. E hoje estamos mais uma vez no Dialogando com o Núcleo Abraçar.
Para lembrar os irmãos, o núcleo tem como objetivo atender aos nossos irmãos do Iranga, um atendimento psicológico de qualidade, com bastante respeito e acolhimento para tratar os nossos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre família, então o nosso foco hoje é família, e para isso nós convidamos a irmã Nagley e a irmã Silvana, que também participa do Núcleo Abraçar. Pai do Senhor, irmãs, sejam bem-vindas e muito obrigada por aceitarem o nosso convite para falar hoje da família e a criação de Deus. Se vocês quiserem saudar os irmãos, fique à vontade. Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos, nossos ouvintes também. É uma honra, né, participar aí com o Núcleo Abraçar de Psicologia. E estamos aí animados para falar um pouquinho sobre a família hoje, hein? Fiquem atentos e compartilhem, pessoal. A paz do Senhor a todos, é um prazer, uma satisfação imensa. Eu também faço parte do Núcleo Abraçar. Somos aqui de Mogi das Cruzes, estamos aí para contribuir da melhor forma possível, que conhecimento chegue a todos os nossos irmãos queridos aí que estão nos assistindo hoje. Muito bem, como é de costume, não esqueçam de compartilhar, de curtir a nossa live, porque certamente tudo aquilo que nós vamos falar hoje vai ajudar não só você e a sua família, como também outras famílias, outros amigos, outros irmãos. É um tema extremamente importante, porque a família, nós precisamos lembrar, famílias são de Deus, foi Deus que criou, estabeleceu o plano para a família, então precisa ser cuidada, tratada com muito carinho, e hoje nós vamos ter a possibilidade de entender um pouco o conceito de família, o que é uma família saudável, como é que a gente identifica, por exemplo, uma família que não está tão bem e que precisa ser tratada, como que a gente vai fazer, como que a gente pode fazer o diagnóstico, né, tratar essa família e trazer essa família para uma situação saudável de equilíbrio. É muito importante a gente lembrar, né, que Deus deu essa ordenança para o homem criar a família. Então, Deus cria a família, na verdade, Deus dá a ordenança para o casamento, e ao casamento do homem e da mulher, então intui a família. E a família precisa ser cuidada pela esposa, pelo marido, depois com a vinda dos filhos, os filhos também, já numa fase adulta, também têm a responsabilidade de cuidar dessa família, de cuidar desse lar, mas principalmente o casal tem essa responsabilidade maior de trabalhar e de garantir essa vida saudável e de harmonia na família. E a Bíblia, ela nos traz inúmeros exemplos de família e, sobretudo, mandamentos de como nós devemos atuar como família. E por que atuação? Porque, no final, nós temos papéis diferentes. Tem a mãe, tem o pai, tem os filhos, depois os filhos crescem, tem as noras, os genros, e com isso a gente vai institucionalizando e crescendo esse núcleo familiar para o núcleo estendido, e cada um, então, cumpre o seu papel. Então, hoje, com as nossas irmãs do Núcleo Abraçar, e é importante dizer que as nossas duas irmãs são muito experientes nessa área de família, elas vão poder nos ajudar bastante a entender como que a gente cuida da nossa família. E eu queria começar com a Silvana. Silvana, conta para a gente um pouco, né, como é consideradas as configurações familiares, porque a gente fala muito de configuração, acho que um ponto importante para nós, né, apesar do mundo instituir as famílias homoafetivas, nós estamos muito focados na família como constituição divina, a formada por homem e pela mulher, mesmo que o mundo tenha, né, está trazendo esse novo conceito, nós temos que entender que a família criada por Deus, ela é essa constituição, e é importante que os irmãos relembrem esse ponto, já que nós estamos numa cultura e num processo de anticultura, conceito que a família, como a criação de Deus, a criação da família. Então, traz para a gente um pouco, Sil, a questão de essas configurações familiares e qual é esse impacto que nós temos dessas configurações na vida cristã e na igreja. Tá, vamos lá. Então, a família, ela vive essa transformação ao longo do tempo. Ela já sofreu, e isso é continuamente, ela sofre. Por quê?
Porque nós somos formados por pessoas e pessoas são subjetivas. O que são pessoas subjetivas, né? Cada um tem o seu gosto, tem o seu modelo, tem o seu jeito de ser, e mais ainda, a família ela é constituída, ela é considerada uma instituição familiar e ela é permeada pela sociedade. Então, além desse modelo todo que tem, né, a escolha familiar a partir do modelo que Deus constituiu a família, ainda tem toda uma estrutura diária que cada família acaba adaptando-se. Então, eu vou falar um pouquinho baseada numa psicanalista, Elizabeth Dinesco, que ela fala sobre 3 fases da família. Então, vamos pautar nelas, que é a família tradicional, a família moderna e a contemporânea, que é a considerada pós-moderna, tá? Então, a família tradicional é aquele modelo de família que tinha como características os casamentos realizados pelos pais, arranjados, né, os famosos casamentos arranjados. Então, eles tinham por objetivo a transferência de bens, de propriedade, né, para poder poupar as suas propriedades. Depois vem aí a família moderna, que com as guerras mundiais, a inserção no mercado de trabalho, houve todo esse lugar onde houve uma diminuição no número de filhos dentro das famílias e houve a maior participação do papel parental masculino na família. Então, a figura paterna, ela começa, então, aí a ter uma maior convivência com os filhos, mas ainda preservando aquele modelo patriarcal, né, onde o homem é que trabalhava, constituía, cuidava e delegava, e também era a figura autoritária plena de dentro do lar. Depois veio com a família contemporânea, houve vários diferentes modelos familiares. E aí é onde vem o impacto para a igreja, viu, Rê? Porque, olha só, com essa chegada da família contemporânea, é onde há uma união de 2 indivíduos a partir do querer, do seu gostar, né? Então, assim, qual que é o objetivo maior? Ter as suas intimidades, né? Constituir uma família a partir do amor, a partir dessa união. Só que o que acontece? Estava tudo muito perfeito até aí. A partir do momento em que as famílias começam a apresentar diferentes papéis. Lembra que nós somos permeados por uma sociedade? Então, a sociedade ela faz aí vários modelos diferentes. Então, nós temos aí o modelo nuclear, onde tem o pai, a mãe e os filhos, né? A monoparentalidade, onde tem o homem que cuida dos filhos ou a mulher que cuida dos filhos, né? Casais sem filhos, filhos adotivos, os homossexuais, né? E os recasados, que são as famosas famílias reconstituídas. Que modelos de família são esses? Essa configuração, ela vem a partir vem a madrasta morar com seu pai e ela traz o filho junto. Então, ali tem essa família reconstituída. Ou vice-versa. E aí vem a grande pergunta. Quais os impactos para a igreja? Primeiro, a coexistência desses diferentes arranjos familiares vão fazer o quê? Vão provocar na criança, no adolescente, no jovem, um processo de assimilação. Então, ele começa a ter que construir uma nova identidade, novos valores desses diferentes modelos parentais, tá? Configurações familiares. Aí, alguns dos nossos ouvintes, irmãos, podem questionar assim, irmã Silvana, mas aí agora o que eu faço? Porque eu já fui divorciado, ou eu cuido do meu filho sozinha, ou sozinho, né? Ou a família extensa, a avó, o vô que cuida. Então, isso vai trazer um impacto para a igreja? É o seguinte, a minha resposta para os irmãos, né, para os nossos ouvintes, é a seguinte. As implicações que podem trazer é a partir do momento que você não estabelece vínculo afetivo com o teu filho. O pai, a mãe, eles têm por ordenança divina ensinar os seus filhos no caminho que deve andar, no caminho do Senhor, né? Então, assim, a escolha de um novo modelo, de uma configuração parental, foi tua.
Mas o seu filho não escolheu estar nisso. Você trouxe isso, né, para o seu modo de vida. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, né, os impactos para a igreja. Se ele não tiver uma referência familiar dentro de casa, possivelmente ele não vai ter uma referência, né, dentro da igreja do que é Deus, do que é o afeto, do que é a união, do que é a importância desse contexto, né, chamado família. Então, é algo que eu sempre falo para os pais. A escolha é tua, né? A escolha familiar é tua. Você escolheu ter seu filho. O seu filho nasceu nesse contexto familiar. Filho uma vez, filho para a vida inteira. Então, o melhor que você tem a fazer é ensinar o teu filho no caminho em que deve andar. Escolheu ali, tem ali Pode falar, um modelo Sil. familiar reconstituído. Vamos lembrar, né? Você levou o seu filho para morar dentro de um lar que não que ali já existe um pai, um homem, e existe um outro filho. Né? Vamos lembrar que ali estamos falando de dois filhos, duas crianças ou adolescentes ou jovens que nasceram de núcleos familiares diferentes, distintos. E ali eles têm a soma da sua mãe, tem a soma do seu pai, tem a soma consanguínea dos seus familiares. Então, ele é um conjunto de ser. Ele não é um ser único. Então, assim, jamais queira fazer dessa união tua uma configuração familiar que você entrou, fazer com que o seu filho seja segundo plano disso tudo, de forma alguma. Né? Até porque o Senhor, Deus, constituiu o homem e a mulher. Né? Talvez o grande desafio, né, para essas famílias hoje, tanto as famílias que estão construídas, né, através de duas pessoas, né, o homem e a mulher, que traz consigo os seus filhos para formar uma família. Eu acho que o grande desafio aqui é como você, talvez a pergunta para você, para o seu marido, ou para você e sua esposa, como é que a gente constitui esse lar através dessa nova relação, respeitando essas ordenanças e trazendo, né, diretamente conversa transparente de como construir, uma vez que nós já temos hábitos e comportamentos de outra constituição. Então, é realmente importante, porque no final nós estamos numa grande família que é a igreja. Então, nós, como cristãos, é claro que toda a nossa base vai ser em cima da relação bíblica. Por isso que eu comentei que a nossa base, a nossa conversa aqui, está conectada com o plano de construção, criação, de planejamento divino da relação do homem e da mulher constituindo uma família. E aí é muito importante isso que você está dizendo, e aí eu queria perguntar para a Ana Glein, né? Por que a igreja fala tanto de família, Ana Glein? A família e a igreja, com essa real importância, como que isso se conecta, apesar da Silvana já ter trago um pouco, mas tem como você trazer mais essa conexão? O que acontece? Então, vamos lá. A Silvana falou com muita propriedade. A família é o núcleo que a gente chama de primário, o núcleo primário, onde as experiências, as vivências, os afetos, que ali se entrelaçam, né? E pensar a família também é pensar a igreja, e a igreja nas suas diferentes formas. E a igreja acolhe a igreja que também tem o seu papel, que tem suas representações, né? Pensar a família também do aspecto histórico, social, realmente importante para a gente poder identificar a igreja como fundamental, ou seja, como uma importância, né? Uma ferramenta importante para que esses núcleos também, de alguma forma, tenham um suporte. Então, a gente pode pensar a partir dessa premissa e também da família em relação à igreja, né? E da igreja em relação à família. Então, entrar nesse interjogo, digamos assim, né? Nessas relações. De mão dupla aqui, essa relação de mão dupla, né? Isso, porque a igreja é composta de famílias. Né? A igreja é composta de famílias. Então, ali a gente tem, dentro dessa questão da família, independente das diferentes configurações que a Silvana trouxe, até com muita propriedade,
Uhum, a gente tem ali o principal, que é o apego, né, dessa criança, principalmente pensando ali do bebê, da criança, dentro em relação àquele pai, àquela mãe, que são os principais protagonistas aí uhum, da construção de vínculos saudáveis, né? E daí, a partir dessas experiências, dessas vivências, vai se constituindo aí o aprendizado, que eu costumo dizer que a igreja tem esse papel fundamental de contribuir para o crescimento, não só na questão espiritual, mas também na dinâmica social, na dinâmica uhum, dessas famílias. E isso é muito importante. Então, eu acredito que está ligado, sim, e os impactos, eles têm que ser positivos, né? Tem que ser para uhum, crescimento. E esses vínculos, eles parte do princípio de um vínculo amoroso. Então, essa criança, esse adolescente, ele está naquele contexto familiar e ele futuramente vai se tornar aí um modelo, inclusive, eu vou usar essa palavra, modelo, né, desse ambiente, como resultado. Então, a gente está falando de impacto, a gente está falando de resultados, Então, nós estamos falando de né, formação de um cidadão, né? Quer dizer, de começa no formação de um berço cidadão. e a gente forma um cidadão para perpetuar Exato. esse ciclo familiar. A gente pode dizer Isso. assim, tá? Isso. Então, a igreja ela tem esse papel também na construção de novos vínculos, digamos assim, né? Porque o primeiro vínculo é lá, inaugural, primário, Uhum. no núcleo familiar. E a igreja ela tem também andando junto ali para as famílias cristãs, claro, mas isso também é importante, sabe? A gente pensar aqui que não existe só a família cristã, né? A família é família em qualquer lugar, em qualquer religião. Então é importante colocar para a gente não dizer, ou criar um rótulo que a família só É é só saudável porque está na cristã. igreja, porque é cristã, se aquele ambiente por estar na igreja, por estar ligado, vinculado, então não tem nenhum dano, não sofre nenhum tipo de problema, não passa por nenhuma situação de conflito, e o que não é verdade. Uhum, é verdade. Você trouxe uma coisa muito importante, né? A família é constituída por Deus, mesmo aquelas que não se declaram, né, na presença de Cristãs, Cristo como evangélicas. cristãs, evangélicas. Então, é Isso, importante, a gente estar falando de configuração familiar e quanto isso impacta. E aí, olhando isso. para os 21, Silvana, como que a gente, quais são os principais desafios, né, que nós temos hoje no século XXI referente a essa questão da questão dos filhos, da constituição familiar, e se a gente pudesse trazer um pouco desse conceito de família saudável. Família saudável, irmãos, não é aquela que não tem problemas. Todo mundo pode ter problema, mas o que é, né? Porque às vezes a gente olha a família do outro, nossa, aquela família é perfeita, só que a gente não está naquela família, a gente está de longe. Então, olhando esse contexto do século XXI, o conceito ou a aspiração de uma família saudável, que seria essa família saudável e como que a gente trabalha esse desafio para ter essa saúde familiar instalada nesse núcleo. Bacana. Então, olha só, interessante, né? Quando a gente fala do século XXI, o que vem à minha memória, assim, em primeiro momento, é a cultura do descartável, né? Então, vem aí o consumismo, aquele lugar onde as pessoas só querem consumir, 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 e usou, descarta, joga fora. E o que acontece? Esse modelo, ele tem influenciado negativamente as famílias do século XXI, né? De forma desastrosa. Então, o que acontece? Mais uma vez eu vou trazer aqui, porque eu gosto muito de usar os nossos teóricos aí, né? Então, nós temos o Winnicott, né? Que é um teórico da psicanálise, a Nagley adora ele também, adora não, né? Ama ele, a teoria dele, adorar e Deus, gente. E aí, o que acontece? Ele traz ele considera muito esse modelo saudável na família, falando da maturidade parental. Então, o que é essa maturidade parental? É a partir da manutenção do casal. Então, quando a gente fala da manutenção do casal, é o quê? Lembra que você acabou de falar, não existe a família perfeita. Toda família tem suas dificuldades, tem seus conflitos, o que é natural. Afinal de contas, somos família. Né? É dos conflitos, das dificuldades que vão se ajeitando, vão se conhecendo e vão formulando aí, criando novas experiências saudáveis. Né? Então, o que acontece? A maturidade parental, a partir dessa manutenção do casal, eles vão aprender o quê? Que, olha, os conflitos entre casal existem, mas nós vamos preservar
integralidade da família. Então, os filhos, a partir desse momento que eles disseram que esses pais têm maturidade para lidar com os próprios conflitos, eles vão acessar esses pais com mais facilidade. E aí, o Winnicott também ele traz a questão do holding. O que acontece? A mãe, né, considerada aí suficientemente boa para Winnicott, ela faz o quê? Holding é um significado, vou usar assim um modo bem simplista de falar, que seria a sustentação materna, né? O acolher esse filho. Por quê? Quando essa criança ela nasce, ela entende que ela está 100% integrada a essa mãe. Você precisa aprender que ele é separado dessa mãe, entende? Então, o que acontece? Essa mãe, a partir desse modelo de sustentar esse cuidado materno, ela vai deixando esse filho sofrer algumas frustrações, né? Então, é o chorinho, né? Então, não atende imediato, né? Para que ele possa compreender que existe, sim, as dificuldades, e aí, quando essa família, a criança vai crescendo num ambiente saudável, ela vai aprendendo que posso sim recorrer a esse pai, a essa mãe, no momento que eu tenho alguma dificuldade, né? E esses pais estarem abertos para atender a necessidade desses filhos. De que forma? Conversando, ouvindo, né? Suprir ali um tempo de qualidade, que nem tem muitas... É natural as famílias hoje trabalhar, né? O homem, a mulher trabalha fora, tem um serviço secular, um trabalho secular, mas a criança ela não avalia a quantidade do tempo, mas a qualidade desse tempo. Então, você juntando esse conjunto, de maturidade parental, a manutenção do casal, né? Esse cuidado com essa criança e esse tempo de qualidade, você está somando aí uma família participativa. O caminho a seguir é a família saudável em pleno século XXI. Então, não se deixem perder isso nesse século XXI. Não se deixem levar por essa cultura do descartável, do consumismo dentro da tua família. Eu acho que é muito importante, né? Quer dizer, essa cultura do descartável. E um ponto que você trouxe, né, sobre o ponto de vista do tempo de qualidade. Para o tempo ter qualidade, precisa ter tempo também. A gente encontra, né, muitos pais dizendo, olha, eu dedico 3 horas do meu sábado com os meus filhos. Só que a gente quer uma dedicação para as tarefas do lar, mas são coisas diferentes. Então, a gente precisa tomar cuidado também na associação que a criança faz do que é a qualidade e o tempo. Senão fica parecendo que o tempo todo nós estamos em entretenimento, quando não é. Então, é muito importante dedicar tempo e para ter tempo de qualidade. E eu gosto muito de brincar com isso, eu sempre comento, né? Para ter qualidade, precisa de tempo. Eu preciso investir tempo para o diálogo, tempo para o cuidar, tempo para fazer as organizações, os cuidados. Eu acho interessante, por exemplo, a gente tem visto, né, muitas propagandas, né, quando a gente fala do século XXI, nós temos visto muitas propagandas que trazem esses diferentes conceitos familiares. A gente viu aí agora recentemente, né, uma introdução muito forte do conceito de marido e marido, né, que nós estamos acompanhando, e essa aceitação, e a gente respeita, porque cada um tem a sua escolha, e eu acho que isso a gente tem que entender o que para nós e como que a gente trabalha isso para levar essa verdade que nós acreditamos, mas do outro lado a gente começa a ver também a sociedade no século XXI dizendo, por exemplo, através de uma propaganda de uma máquina de lavar, dizendo é tão simples que todo mundo pode usar. Aí mostra o jovem, mostra o jovem masculino, feminino, a avó, o avô, o marido, a esposa, e a brincadeira, né, do rapaz que diz, eu acabei de descobrir que minhas roupas não se lavam sozinhas. Então, até esse contexto, né, que parece tão simples, e a gente ri porque é engraçado a forma que ele faz, qual é a ação que traz sobre o ponto de vista de mensagem que está trazendo para a família? Então, aparentemente, uma mensagem de que nós todos somos capazes, dentro do ambiente do lar,
a todo mundo fazer as atividades do lar. Não é exercer o papel da mãe, ou o papel do pai, ou o papel do filho, mas exercer os cuidados do lar, as atividades. E da mesma forma, são outras mensagens que nós temos com relação a isso, que vem para a nossa família, e como a gente não dedica tempo de qualidade, a gente também não consegue trazer essa discussão com os nossos filhos, principalmente os filhos adolescentes, ou entre o casal, para discutir o que é melhor. Será que essa série é a melhor para a nossa família? Será que o contexto desse filme traz a mensagem que nós queremos? Será que nós irmos para este ambiente externo, de fato, se conecta com aquilo que a gente acredita como um valor, como um propósito? São perguntas difíceis, mas necessárias nesse século. Eu vou Nagrey, eu vou pedir para que você comente um pouco sobre isso, mas antes eu vou só relembrar os irmãos que estão entrando agora, alguns irmãos estão se juntando a nós estamos no Dialogando com o Núcleo Abraçar, falando de família, família em foco, e discutindo um pouco aqui como é que a gente consegue melhorar o nosso relacionamento com família, cuidar e ser uma família, cuidar dos nossos filhos, cuidar, né, um dos outros e ser uma família saudável. E dentro desse comentário, Nagrey, né, que Silvana, eu aqui complementei, eu queria que você trouxesse um pouco outros elementos do século XXI que nós estamos vivendo, sob o ponto de vista de impacto da família, mas já falar um pouquinho para a gente desses impactos, né? Assim, o que é mais saudável para o filho, né? Então, pensando no século XXI, o que é mais saudável para o filho? Amor, também as regras ou limites. Como é que isso se dá, né? Porque hoje a gente vê muitas mães e pais não integrando os limites necessários. Que prejuízo que traz aí para a criança, para a formação desse indivíduo? Então, vamos lá, né? Como a gente falou aqui de vínculo, nós falamos de amor inaugural, que é o primário, que é essa vinculação dessa criança com essa mãe. Falamos aí dos papéis, falamos dessas configurações, desses novos arranjos. E sim, os pais eles têm estado num período, atualmente falando, que a gente tem observado um excesso, digamos assim, os desequilíbrios, excessos no trato com os filhos, né? Ou são extremamente severos, punitivos, ou são extremamente permissivos, passivos. Então, esses extremos, eles são extremamente prejudiciais. Isso não traz um resultado bom, traz um resultado muito negativo, impactando aí no comportamento da criança, desajustada, a criança vai se tornando muito fraca, vai se tornando um adolescente, um adulto com várias dificuldades de interação social, de relacionamentos interpessoais. Então, a gente não está falando aqui, além dos prejuízos psicológicos mais graves, que são as patologias, né? Com excesso de excesso de medo, excesso de ciúmes. Enfim, vai aí tendo um ego muito inflado ou um ego muito vazio, uma dificuldade de identidade de pessoa, mesmo como pessoa, de se reconhecer como pessoa. Olha quantas coisas que podem trazer como resultados mais negativos, né? Ou então aqueles filhos que se tornam extremamente dependentes, eternamente dependentes, em berço esplêndido, como eu sempre brinco, né, de seus pais. Ou quando não tem a figura do pai ou da mãe, aí assim vai dentro das suas relações, seja de marido, de mulher, de namorado, de trabalho, de emprego, né? E as limitações vão acontecendo, né? Então, isso é muito importante a gente pensar que o equilíbrio é importante. O equilíbrio traz dados mais positivos, mais efetivos, né? É sempre bom pensar aqui de não vivenciar os extremos, né? Pensar o equilíbrio. Então, entre erros e acertos, a gente vai ter sempre o crescimento. Entre erros e acertos, quando eu reconheço que, enquanto pai, enquanto mãe, eu consigo, de alguma forma, me organizar, me ressignificar e ter o conhecimento prévio, o desejo da mudança, vai trazer resultados mais positivos, sim, inclusive superações de tantos outros problemas e conflitos dentro desse lar. Uhum. Então, é mais ou menos nesse pensamento. Nessa linha, né? E nessa linha, Silvana, quando a gente pensa, por que é tão difícil, às vezes, para os pais trazer este limite?
pode estar acontecendo internamente nessa relação parental, como nós falamos, né? Do pai com o filho, da mãe com o filho. O que você pode trazer para a gente com relação a esse ponto? Então, o que acontece é bem interessante, né? Mas é assim, qual a dificuldade desses pais darem limites? Porque eles não têm limites. Simples assim. Então, para que os pais deem limites para os filhos, eles também precisam desses limites. E esses limites eles precisam ser aplicados não visando o seu próprio interesse pessoal, né? Não violar as regras também da casa dos seus filhos, né? Estabelecer regras que sejam executáveis, que sejam de acordo com os seus filhos, com a idade dos seus filhos. Não valorizar, acabar assim, dando preferência para um e a regra ser estipulada para o outro, né? Então, assim, e principalmente, viu, Rê, uma coisa muito importante, esses pais não podem, não devem exacerbar dos seus direitos de ser pais. Lembrando que os seus filhos, eles têm direitos e deveres, mas você, pai, também, você, mãe, também tem seus direitos e deveres. Então, assim, quando a gente fala dos limites, a gente está falando aí, como a Nagley falou, né? Os pais permissivos, aqueles que não vão se importar com nada. Tipo, se meu filho fez, ok, se ele não fez, também ok, né? Aqueles pais negligentes, ou melhor, esses pais negligentes, ele fez, ok, se ele não fez, ok. Os pais permissivos, pode tudo. Ele não vê maldade em nada. Só que aquele menininho que é pequenininho hoje, ele vai crescer, ele vai se tornar um homem. Né? Aqueles pais extremamente autoritários, não dá amor, não dá carinho, não dá regras, não dá limites, mas tudo dele é não explica o porquê, né? Sai utiliza o comportamento de violência física para poder ensinar. Então, assim, são modelos, principalmente falando aí nos contextos cristãos, em todos os contextos familiares, principalmente cristãos, estão abolidos de qualquer formação familiar. Isso vai trazer prejuízos a curto, médio e longo prazo. Então, assim, eu tenho até um caso bem rápido para tratar de uma família que eu atendi semana passada, que essa família chegou, eu estou atendendo a adolescente, ela é pré-adolescente, né? Então, os pais chegaram dizendo, eu não sei o que eu faço, ela não come mais à mesa conosco, ela só vai dormir 3 e 4 horas da manhã, só fica no celular, na Netflix. E aí, trabalhando com a família, eu falei, então vamos montar uma rotina em casa para lidar com essas regras, esses limites com a sua filha? Ok. Tá, qual o melhor horário para ela ficar no celular? Até que horário? No máximo meia-noite. Ok, deu meia-noite, o que vocês vão fazer, vocês pais? Vão desligar o Wi-Fi. Eles viraram para mim, nossa, mas a gente também não vai poder mais acessar nada depois desse horário? Não vai poder ficar na Netflix depois desse horário? Aí eu falei, e até que horário vocês assistem? Enfim, 2, 3, 4 da manhã. Eu falei, opa, olha o modelo aí que não está tendo limites, né? Então, olha a importância, Rê. Esses pais precisam sim ter limites para poder ensinar limites. Muito importante. Você falou um pouco da questão de deveres, né, de direitos e deveres, e trouxe uma palavra sobre o ponto de vista de violência. E a gente tem visto muito a violência, inclusive levando a óbito algumas crianças nas últimas semanas. Isso é lamentável, né? Assim, chega a ser covarde um adulto batendo uma criança ao ponto de levá-lo ao óbito. Mas a gente sabe que tem outras violências que não chegam neste nível, tanto a física quanto a psicológica, só que isso vai trazer muitos prejuízos, como você falou, a curto, médio e longo prazo. E eu queria que a Nagley comentasse um pouco dessa questão, dessa violência que, inclusive, infelizmente, também acomete os lares evangélicos. Então, essa violência não é uma violência só do mundo, e a gente tem percebido isso, muitos jovens procurando, né, conversar não só com o núcleo, mas buscando ajuda, porque tem sofrido muita violência psicológica, inclusive física, em suas famílias, que queriam, independente de serem cristãos ou não, ser o centro de proteção, né? Enquanto o mundo vem totalmente em cima, a família iria proteger, acolher e cuidar, e a gente está observando essa violência doméstica.
por que isso tem acontecido na lei, e traz para a gente um pouco de como que a gente pode identificar esses elementos da nossa família, principalmente a psicológica, porque ela não traz a dor física, mas traz outras dores. Como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos nesse sentido? Tá. Bom, é importante ressaltar aqui que, segundo a Organização Mundial da Saúde, eu até fiz questão de anotar aqui, violência, né? Então vamos lá. A gente pensa que, ou assim, de uma forma muito a grosso modo, que nos lares cristãos, ou que nas famílias que a gente amizade, vivência, não, isso não acontece, né? Mas acontece, e acontece muito. Inclusive nos lares cristãos, e vou explicar um pouquinho também, muito em consequência de que isso às vezes tem chegado à tona hoje, mas que é algo ainda muito a ser trabalhado. Então, violência, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o uso intencional de força física ou do poder real ou de ameaça contra si próprio, outra pessoa, um grupo ou comunidade, que possa resultar, né, em lesão ou morte, como até você citou em alguns casos com crianças, que a gente tem visto muito nas reportagens, dano psicológico, que quase não é muito explorado, que é o mais velado, e a gente vai falar um pouquinho, deficiência do desenvolvimento ou privação. Então, assim, esse é o conceito de violência segundo a Organização Mundial da Saúde. Tanto eu quanto a Sil, a gente trabalha no segmento de crianças e adolescentes que estão em situação de medida protetiva, né? Então, ou seja, alta complexidade. Então, a gente está acostumado no dia a dia a lidar com comportamentos, ou seja, sintomas, né? Crianças de 0 a 18 anos, adolescentes, pré-adolescentes, enfim, que têm comportamentos e que a gente, né, lida diariamente por conta muito de violência intrafamiliar. Porque às vezes a gente pensa assim, violência doméstica. Então tá lá, violência doméstica, violência contra a mulher. Mais especificamente, o que é pregado, que a gente vê mais nas reportagens, que a gente vê mais aí sendo divulgado. Então, a violência contra a mulher, que a gente já conhece, que é a violência física, psicológica, sexual, né, patrimonial ou moral. Então, principalmente a patrimonial, que acontece muito dentro dos núcleos, de uma forma muito velada, que é justamente o homem que tem a atitude, né, de rasgar objetos da mulher, de quebrar objetos pessoais dessa mulher, né, de ditar com extremismo, né, impor regras do que ela tem que comer, vestir ou falar, né, sem contar o psicológico, que é diminuir a autoestima, enfim, que vai infringindo várias situações aí. Mas voltando aqui especificamente para a violência intrafamiliar, a gente tem aí, tá? Eu até coloquei, elenquei aqui, porque são tantas, são várias classificações, tem vários estudos apontando novos nomes, mas eu vou colocar aqui de acordo com o artigo que a gente estuda, enfim, dentro da abordagem da psicanálise, inclusive, e depois, se alguém quiser, eu posso passar também os autores. São os tratos físicos, os maltratos emocionais, a criança estar exposta e ser testemunha, criança ou adolescente, ou a mulher ser exposta ou ser testemunha de violências acometida por outros pares, por outras pessoas daquele mesmo núcleo, né? Abuso sexual, que é assim, por incrível que pareça, tá num ranking aí já em segundo, terceiro lugar, depois da punição física e emocional. E o abandono e negligência nos cuidados, né? Que a gente pensa que negligência é só aquele fato da mãe não saber, não dar conta ali da questão escolar, ou do pai, né? Não dar conta da questão escolar, ou da roupa, né? E é além, a negligência ela vai aí abranger todos os cuidados, né? Do desenvolvimento, seja ele físico, psicológico, enfim. E o impacto disso é algo assim muito delicado, porque a gente tem uma classificação enorme que a gente pode elencar aqui dos impactos, dos prejuízos que esse tipo de violência pode causar, né? Criança, a gente pode identificar comportamentos desajustados, ou, às vezes uma criança ela pode estar demonstrando ali um excesso de hiperatividade, uma dificuldade no aprendizado escolar, ou ele pode estar apático também, ou extremamente tímido. Isso, assim, pensando numa violência mais do tipo emocional.
Porque a violência física é nítido que vai ter os hematomas, né? É nítido ali as feridas, enfim. Hoje a gente percebe situações aí de queimadura, que é muito comum. Não é divulgado, não tem, mas assim, é muito comum para o nosso setor que a gente trabalha, a gente vivencia situações que você fala, olha, eu achava que isso acontecia há muitos anos atrás, mas em pleno século XXI, de uma criança ter que comer fezes de animais, de cachorro, né? De ter que passar a noite inteira como castigo na casinha do cachorro, né? Além disso, a gente tem uns tipos de violências veladas, né, que acomete muito, está muito dentro dessa classificação das doenças sexuais, né, ou seja, do abuso sexual, né, e acontece já na tenra idade. Geralmente a gente vê casos assim muito, assim, de 5 aninhos, de 6 anos, ou de estar expostas a conteúdos sexuais, né? E o fato de, naquele núcleo, muitas das vezes, seja o autor, o próprio genitor, né? Ou parentes muito próximos, ou que convivem naquele núcleo, é muito comum o relato, né? E a evidência desse tipo de violência. E aí é onde é mais difícil diagnosticar. Porque geralmente essa vítima, né? Seja ela criança, adolescente ou mulher, enfim, ela é coagida. E o silêncio dificulta muito o diagnóstico, né? O silêncio, muito por conta de crenças, né? Que a gente até usa o termo crenças limitantes, né? Conceitos. Acreditar, por exemplo, uma família cristã. Eu escuto muito isso de pessoas. Olha, eu demorei para falar porque a gente só tinha que orar. Gente, orar é muito importante. É a chave realmente. Porém, a gente precisa estar atento, né? Eu acredito aí que várias pessoas estão nos ouvindo, estão nos assistindo. É extremamente importante sair desse casulo do silêncio, do medo, do temor e partir sim para a denúncia, partir sim para buscar uma pessoa de apoio, de confiança. Se você tem uma confiança lá no seu líder, dos jovens, líder de crianças, líder das irmãs, o próprio pastor, enfim, até chegar a um tratamento mesmo, porque depois os efeitos colaterais são desastrosos, são enormes. Nós temos casos que a gente atende, a gente está aí já na vida clínica, né? A gente atende muito situações das pessoas que chegam com questões de síndrome do pânico, né? Medo de pessoas. Eu tenho um caso específico de uma pessoa que ela até a dificuldade de pegar um Uber. Se for homem que estiver dirigindo esse Uber, ela não entra, né? A menos que ela tenha falando com alguém o tempo todo. Isso assim, é um dos casos, é um dos sintomas, mas tem uma classificação enorme, né? Se a gente for pensar aqui, por exemplo, na violência psicológica, a gente tem problemas de saúde como obesidade, olha só, distúrbios do sono, né? As dificuldades no desenvolvimento da fala quando criança, por exemplo, ou até mesmo casos mais severos psicossomáticos, como mutismo, por incrível que pareça, cegueira, tosses, crises assim, de saúde que, né, vai buscar tratamentos com especialistas e não encontra um tratamento, não encontra um diagnóstico que o médico diga, olha, é isso. Aí geralmente direciona para o psiquiatra ou para o psicólogo, né? Por exemplo, autodestrutividade, ou a pessoa passa a destruir tá em sua volta, inclusive relacionamentos. Sabe aquela história que a pessoa fala assim, ah, eu tenho o dedo podre para tal coisa? É mais ou menos dessa linha. Então, são vários impactos, né? As classificações são diferentes, mas, assim, pensando das famílias cristãs, esse impacto é mais, eu acho que é mais prejudicado ainda, justamente por estar preso a alguns dogmas, algumas crenças, algumas práticas, e aí por medo, por vergonha de expor, às vezes tem caso, por exemplo, que a gente ouve assim, olha, perdoa ele porque ele estava drogado, ou ele estava bêbado, ou ele não sabia o que estava fazendo. Isso eu tô falando de lares cristãos, tá? Eu tô falando de pessoas cristãs, inclusive. Ah, perdoa ele porque ele estava num momento difícil, então ele não teve uma intenção de te machucar, e tá tudo certo, porque Deus mandou a gente tem que perdoar e vamos, vida que segue. E quando você vai ver, a longo prazo, os prejuízos são penosos.
e que a pessoa tem que sim estar submetida a um tratamento psiquiátrico, dependente de medicação, né? E aí um processo psicoterápico extremamente importante. Porque aonde não teve a vinculação saudável, aonde não teve o ambiente que era para ser protetor, como você bem colocou, Rê, no começo da sua fala, um ambiente acolhedor, né? Aí o terapeuta ele tem essa função. Ele acaba se tornando esse lugar onde a pessoa se sente acolhida e ela pode vivenciar nu e cru ali toda a sua realidade ou não, seja ela fantasiosa ou não. E aí ele passa a ter é, um êxito, né? Passa a ter vida, passa a ter uma luz no fim do túnel. Ainda assim, é um processo muito doloroso. Cabe ressaltar aqui, gente, que quando a gente está falando assim desses sintomas, aí você pode pensar assim, né, Sil? Ai, meu filho tá com esse comportamento, tá fazendo xixi na cama todo dia. Será que tá acontecendo alguma coisa? Ai, meu Deus do céu, meu filho apareceu com uma mancha, que será que eu deixei ele com fulano? Gente, vamos tomar cuidado pra gente não rotular, a gente também não estigmatizar, né, algo que é tão delicado e sério. E também, por outro lado, também não levar com tanta banalização, ou com leviandade, ou com uma situação assim, é normal, porque a gente tá numa cultura, principalmente aqui no Brasil, eu costumo dizer, uma cultura punitiva, que tudo se resolve quando eu não sei, quando eu não tenho conhecimento, eu passo a ter atitudes imediatas, que é de moldar, de colocar aquela criança ou aquele adolescente de acordo com o que eu creio e acredito que é o correto, sem abrir espaço para um pensamento ampliado, para refletir minhas ações. Como a Silvana colocou o caso dos pais que não têm um limite ali do seu horário também com o uso da internet, e de alguma forma a filha ela tem que obedecer. A gente percebe muito isso, por exemplo, quando um membro da família precisa fazer uma reeducação alimentar e é criança. Então, o adulto, todo mundo pode comer, pode fazer isso, aquilo, outro, mas aí ela não pode. Mas eu tô lá com o meu negócio guardado na geladeira. Então, assim, a gente precisa dar espaço, precisa desejar proteger, a gente precisa desejar ser o amor para o outro. Senão, não se sustenta, né? E dentro das questões das violências, também não é diferente, né? É. Nós estamos criando condições ali muito desfavorável, né? Que parece que não vai ter nenhum prejuízo para o agressor, né? Mas que vai ter danos assim absurdos. Então, algum parente, alguém sempre vai identificar, sempre vai ver, sempre vai suspeitar, mas por medo ou por, né, alguma situação, acaba deixando ali de uma forma muito velada. A gente resolve aqui mesmo. E eu acho que o ideal não é resolver ali mesmo. O ideal é expor com sabedoria, com Com a confiança, ajuda com de um segurança, com a ajuda de profissional. um profissional, exatamente, né? Então, eu sempre falo, quando a gente está falando público cristão, e eu falo para católicos também, né? Então, procura seu padre lá da sua paróquia, você confia nele, se você confia no líder que você tem lá, porque eu acho que é um caminho, porque ele vai pensar junto, você não vai estar sozinho. E a ideia é essa, de que essa criança, esse adolescente, essa mulher, esse homem, inclusive o próprio agressor, tenha um ponto de partida. E isso só vai acontecer quando tem um desejo de mudança. Se não tiver o desejo de mudança, não adianta. Assim, é um tema que hoje é um tema, né? Quando nós estamos falando de família, normalmente quando nós pregamos sobre família, nós falamos, trazemos os exemplos de basicamente todas as famílias de sucesso da Bíblia. E hoje nós estamos um tema que é gostoso, que é família, mas sobre uma ótica complexa que a gente muitas vezes não trata. Então, é de fato Isso. meio árido quando a gente fala da Uhum. violência, principalmente porque nós não queremos viver um ambiente de violência, mas esse ambiente existe e nós precisamos falar disso exatamente porque nós estamos vendo muitas famílias cristãs que estão sofrendo a violência, seja ela de forma velada, ou seja ela fica dentro de um contexto emocional, psicológico ou de controle, porque às vezes o controle não parece ser uma violência, mas também é. A gente Uhum. não fala, porque como cristão, né, se a mulher cristã tem a questão da submissão, o homem é o cabeça da família, quando estes papéis não estão ligados a esse contexto, o conceito bíblico
de submissão e de cabeça da família. Porque se ele é o cabeça da família, ele deve ser, então, aquele que, de fato, tem que vir para guardar e proteger e não fazer o controle, né? E aqui hoje, dialogando com o Núcleo Abraçar, nós estamos falando desse tema que é extremamente importante. Se você souber de alguém que você acha que você não pode ajudar, procure alguém que possa ajudar. Converse com a pessoa, porque normalmente nós falamos muito da violência que a mulher sofre, mas há também homens que sofrem violência por parte da mulher, sob o ponto de controle, principalmente o controle psicológico. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente fala saúde familiar, a saúde ela tem que vir, ela vem com os seus problemas, ela vem com os seus desafios, mas ela não vem com a violência. E a gente não tem o hábito de falar do tema da violência familiar, e nós precisamos falar desse assunto para que a gente possa desmistificar, quebrar alguns tabus, né? Que, olha, com certeza, o jejum e a oração é o que é o nosso esteio, mas nós precisamos posicionar, sim, e como nós podemos ajudar, porque, no final, tudo isso acaba impactando o corpo de Cristo, que é a igreja. E a gente já está quase caminhando para o final. Antes da gente dar as considerações, talvez acho que eu queria ouvir a Silvana dizendo qual que é o impacto, Silvana, tudo isso que acontece num lar cristão, num lar evangélico, que está ocultado, né, que está oculto ali, né? As pessoas sabem, mas ninguém fala, que é meio que um oculto deste processo. Qual é o principal impacto que a gente tem na igreja, sob o ponto de vista espiritual, por exemplo? O principal impacto, principalmente, tomando aí como ponto ainda, como observação, eu, né, como líder de jovens, né, como isso traz impactos para a igreja. Como temos filhos nascidos no berço evangélico, né, e que não teve o encontro, não buscam o encontro com o Senhor, porque eles não conhecem essa intimidade dentro do lar com a própria família, né? Eles não existe, para eles não existe. Como que a gente vai cobrar de jovens, adolescentes, a comunicação com o Senhor? Essa comunicação não foi ensinada dentro dos lares. Então, assim, os impactos envolvem impactos emocionais, impactos de intimidade com Deus. E aí fica aquele crente, sabe, aquele crente adoecido, que qualquer convite de fora acaba levando. E nós aí que temos experiência também de ter passado por alguns serviços do sistema prisional, e aí o que a gente trabalha aí, a Ana Gleia acabou citando aí, em medida protetiva, que a gente lida aí diretamente com a vara da infância e da juventude, então a gente tem as discussões de caso com a rede e tudo mais. O que ocorre? A gente vê quantos filhos de crentes envolvidos com drogas, com exploração sexual, se colocando nesse lugar para poder fazer uso, né, para poder custear aí seus usos com drogas. Quando você vai conversar com eles, são filhos, né, conhecedores da palavra. Então, assim, e tem raiva, eles pegam raiva da família, raiva de crente, raiva do pastor, raiva do líder, e tudo por quê? Porque esse lugar onde Deus, né, eu costumo falar assim, na igreja, quando a gente está ensinando ou está falando com famílias, o que a gente fala é assim: o maior tesouro, né, a maior herança que Deus entregou para o homem aqui na Terra foi o próprio filho, né? Foi o filho, né? Porque filhos são heranças do Senhor, isso é bíblico. E se é herança do Senhor, você tem que cuidar dele com muito zelo, porque você só vai conseguir trazer outras vidas, né? Ganhar outras almas para o Senhor, se você preservar a herança que ele te deu, né? E aí, por si só, as crianças, adolescentes, jovens acabam pegando raiva, né? E não querem fazer parte dessa herança. Então, assim, família família não significa ausência de conflito. Essa é a realidade, né? Mas também não adianta a pessoa viver uma fantasia de ideal de família. O que olha lá na internet, no Google, acha que esse é o ideal perfeito. Não, meu irmão.
Não, ouvinte. Olhe para a tua família como herança do Senhor. Olhe para a tua família, olha para ele assim. Eu vou trabalhar a subjetividade de cada um. O que é subjetividade? O que meu filho gosta, o que eu posso ensinar para ele, né? Aquilo que você viu lá atrás, na sua infância, né? De um pai abusivo, um pai extremamente autoritário, um pai violento, você pode quebrar esse ciclo. Você pode ter esse ciclo e mudar a história da tua família a partir de hoje, né? Como? Você ensinando o teu filho que existe amor, existe vínculo, existe um Deus que ele deu, né, o seu filho para você aprender a cuidar do teu filho. Então, é isso, Rê. Acho que os impactos na igreja acontecem e eu acho que essas são minhas palavras. Muito, muito bonitas, por sinal, né? Porque, de fato, no final, o que importa é que a gente devolve para Deus, né? Hoje eu estava escutando um pastor pregando sobre família e ele diz que Deus diz para nós: Tó, eu te dou um filho para você cuidar, mas ele é meu. Exatamente. Porque é herança. E herança, a gente vem de quem herança? Como a gente recebe uma herança, a gente recebe de um familiar. Então, herança não é algo que você vai trabalhar e consegue, é algo que alguém te dá. Então, se ela é uma herança do Senhor, o Senhor preparou. Então, nós precisamos cuidar dessa herança. Eu gostaria da Ana Gley fazer as últimas considerações. Já estamos finalizando. Eu acho que é um tema, de novo, falo, irmãos, é um tema árduo, mas é um tema necessário que o Dialogando está trazendo para discussão em pauta desse mês da família, e precisamos cuidar das nossas famílias e reconhecer que nós podemos fazer melhor. Nagley, por favor. Olha, só para finalizar, eu acho que eu sempre, quando eu estou ministrando para mulheres especificamente, um trabalho específico com mulheres, desde a época que eu trabalhava na assistência, né, em CAS, CREAS, e hoje trabalhando também, de alguma forma, indiretamente com essas famílias, alguns conceitos de tipos de violência psicológica que vêm dentro de um conceito do sentimento mesmo, né, que a gente observa dentro desses núcleos, rejeição, o pai e a mãe que ignoram muito esses filhos, né, não dão importância para o que eles estão falando, para o que eles estão dizendo. E depois só cobram, no final, quando tem algum resultado mais negativo, só cobram. Vou tirar isso de você, vou fazer aquilo outro, porque justamente, de alguma forma, às vezes até negando ou inconscientemente, vão atuando, né? Esses pais vão atuando muito com esse tipo de sentimento. Isso é uma violência psicológica, né? Sem contar as mulheres, que são muito mais passíveis de cometerem violências verbais, né, em relação aos filhos, em relação ao marido, em relação à sua herança, como a Silvana colocou, né? Que a herança é bendita, é algo bom, é algo de pensar prosperidade, de pensar a sua geração, né? A sua marca, né? O seu conceito ali imprimido ali no outro ser, né? E essas violências verbais, eu até fui colocando algumas coisas aqui que é muito comum, que são as mais comuns, né? Que é essa tortura psíquica, quando a mãe, né, o adulto depreciando a criança, aí você não presta, você não faz nada direito, você não faz nada que a gente pede, né? Olha, outra pessoa fez tal coisa, aí começa a comparar com um primo, com outro, não, enfim. Fica ameaçando, né, que a criança tem que fazer tarefa X e Y, e a criança acaba não conseguindo, o adolescente acaba não conseguindo, ele vai se frustrando, ele vai se sentindo inútil. Isso é o que a gente mais vê nos lares cristãos que a gente atende, né? Vai bloqueando mesmo, né, o processo de desenvolvimento da aprendizagem daquela criança, daquele adolescente, e que vai cada vez mais tendo prejuízos, né, causando sofrimento, aí a criança e aquele adolescente vai se tornando temoroso, desenvolvendo ansiedades, e como resultado, igual a Silvana colocou, a gente vê muito essa questão da delinquência, da revolta, né, e muitas das vezes a gente não vê a delinquência, não vê a revolta, mas vê o ser humano negando e perpetuando também esses sentimentos, que é transgeracional, né? Aí, como a gente trata isso? Como que a gente pode pensar uma mudança, uma ressignificação? Através do amor. E aí eu quero só dizer aqui um trecho de um professor querido que eu sigo ele, né? Ele também é psicanalista, Silvana, acho que lembra dele. E diz assim, ó, o amor próprio é amparado essencialmente pelo amor do outro. Sem o amor do outro, o amor próprio não se sustenta e acaba por atrofiar-se.
princípio da igreja, do mandamento, o primeiro é o amor. Então, esse é o primeiro passo. Que com amor a gente consegue reconhecer nossos erros, com amor a gente consegue superar, com amor a gente consegue ressignificar, com amor a gente consegue achar esperança. E é essa a mensagem que eu quero deixar. E já pensando aí para a gente poder explorar um pouco mais as classificações dessas doenças, os impactos, né, mais especificamente sobre as violências intrafamiliares, violência doméstica, porque tem muita coisa. A gente não conseguiu falar praticamente nada hoje aqui É sobre muito esse tema rápido, né? específico. É verdade. Mas é só para a gente poder pensar que a igreja tem um fundamental, sim, em acolher mulheres, crianças, famílias, e inclusive também orientar o agressor. E acolher esse agressor, que também é uma pessoa desestada, e que também não é vista. Se algum Obrigada. comentário, eu que agradeço, Nagley, pelo seu carinho, por essas últimas palavras. De fato, o tempo rápido, né? Já está terminando. Olha, eu só quero deixar aqui 5 passos, né, para a família refletir acerca e colocar em prática. Esteja próximo e converse mais com seus filhos. E entre vocês também, casal, se permitam, né? Não minimize os sentimentos. Apresente, mostre um para o outro, deixa, esbanja mesmo o sentimento dentro de casa, não deixa faltar, não. Estabeleça uma rotina, ela é extremamente importante, né? Por que na igreja tem que ter rotina, mas dentro de casa não? Conheça e se envolva com os interesses dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, né? E o final de tudo, invista em mais tempo juntos, seja na casa do Senhor, seja em passeios seculares, né? Seja dentro de casa, mas invista mais tempo juntos, né? Porque foi para isso que o Senhor constituiu a família, para que haja essa união. E eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos, viu, Rê? Um beijo para todos. Eu agradeço, então, a Silvana, a Nagley, que gentilmente, né, está participando no dia de hoje, são psicólogas que atendem no Núcleo Abraçar e que têm um trabalho brilhante, são 2 excelentes psicanalistas, né, me inspiro muito em vocês, e que traz aí um olhar muito bacana sobre as relações, e é claro que o nosso olhar aqui hoje é um olhar sobre o ponto de vista do núcleo de psicologia, né, do Núcleo Abraçar de Psicologia. Então, nós estamos trazendo os elementos que impactam na formação dessa família e com base na criação de Deus. Deus é amor, né? Acho que a Nagley falou muito bem sobre isso, e eu acho que o objetivo aqui não é responder todas as perguntas, a gente não tem condições de fazer isso, mas é uma reflexão, sim, para todos da família, de que existe a possibilidade de mudar. Nós não podemos cercear o sonho do marido, da esposa, dos filhos, de ser feliz, porque a felicidade, sim, existe. Não existe família perfeita, mas existe equilíbrio, harmonia e espaço de diálogo. E é isso que a gente está falando, existe espaço. Se você não está conseguindo conversar em família, chama um profissional, faça uma reunião junto com um profissional, faça um diagnóstico, entenda como fazer esse processo de trazer essa saúde para a família, estabeleça essa rotina que a Silvana falou, e mais do que tudo, sirvam o Senhor juntos, em oração, em jejum, porque certamente Deus vai operar na transformação dessa família. Então, eu quero agradecer todos os que estiveram conosco durante todo o tempo, tivemos um grupo muito bom aqui acompanhando o nosso trabalho, e obrigada pela participação, pelos comentários, obrigada por curtir, por compartilhar, obrigada a Rebeca e o Josias, que estavam aqui nos apoiando administrativamente para que essa live acontecesse, e obrigada a todos vocês, que Deus abençoe grandemente, que entre no lar de cada um de vocês e possa derramar bênçãos, chuvas de bênçãos, porque Ele fez a sua família. Não permita que o inimigo leve a sua família. Transforme a sua família através de Cristo e através dos recursos que Deus nos dá, através da psicologia, da psicanálise, da psicopedagogia, daquilo que for necessário para lançar mão e trazer de volta a sua família nesse seio de proteção e cuidado mútuo. Então, Deus abençoe todos os irmãos, em nome do Núcleo Abraçar, do nosso querido irmão Antônio Mel Afonso, do nosso presidente, pastor Alcides Fávaro, e toda a direção da nossa igreja, e pela essa oportunidade que nós estamos tendo na nossa igreja de falar de assuntos tão importantes
como esse, sob o ponto de vista da psicologia. Muito obrigada a todos, que tenham uma noite que possa guardá-los e protegê-los e que amanhã seja um dia abençoado. Obrigada a todas vocês, obrigado a todos que estão participando. Beijo e abraço para vocês. A paz do Senhor, irmãos. Tchau, tchau.